Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um Conversa com Especialista, com o oferecimento do Instituto New Safety. Eu sou o Lucas Almeida, diretor de operações aqui da New Safety. Edgar, quando é que a gente define quando o sistema é molhado, quando que é um sistema de dilúvio, quando que a gente define qual sistema a gente vai utilizar em combinação? Lucas, assim, isso vai dependendo muito do critério de projeto ou do dispositivo de descarga que a gente está utilizando. A norma vai, por exemplo, se a gente tem uma área de armazenamento fracionado de líquidos igníferos, ela vai falar que a gente pode utilizar sprinklers, às vezes somente no teto, e dependendo do nível de armazenagem, vai pedir sprinklers nos níveis de intra-rack, que nos permite trazer sprinklers fechados. O que é isso? O calor ele vai acionar esse sprinkler vai romper e vai começar a fazer o combate. Só que dentro disso a gente precisa ter um sistema de espuma quando a norma exige esse sistema de espuma nessa aplicação, em virtude do tamanho desse fracionado que está sendo utilizado. Lá atrás a gente até falou assim, olha, dependendo da aplicação que a gente esteja falando, somente água ela consegue se diluir com aquele volume de agente líquido, às vezes solventes polares, no caso solventes polares, que consegue trazer uma eficiência de extinção de incêndio porque você diluiu aquele volume. Mas quando você vai para volumes maiores de quantidade de líquidos de solventes polares, ele acaba exigindo que você tenha sistemas de espuma nessa aplicação. Nessa estocagem fracionada, a gente vai precisar de ter sprinklers intra-racks. Nesse caso, é recomendável, realmente pelo tamanho de projeto e como existe resposta localizada no ponto de incêndio, que seja utilizado bicos fechados. Quando a gente utiliza bicos fechados, essa tubulação ela pode ser molhada ou essa tubulação pode ser uma tubulação seca. Quando a gente fala em tubulação molhada, a gente está falando que existe um volume de água ou solução de espuma dentro dessa tubulação que ela vai romper esse bico e ser descarregado diretamente em cima do fogo. Isso é uma resposta imediata ao incêndio. Mas nem sempre, todos os casos, a gente vai poder utilizar uma tubulação molhada. E deixa eu explicar por que isso. Quando a gente fala em solventes polares, em hidrocarbonetos, a gente está falando em uma água que vai ser, por exemplo, tem uma válvula, essa válvula sai essa água dessa válvula, que está toda preenchida até o bico e começa a descarregar nesse risco de incêndio líquido ignífero. Dependendo dessa quantidade de água que está sendo descarregada, pensa, eu posso estar fazendo com que esse incêndio saia da área de risco e vá para outros lugares, porque ele vai acompanhar esse escoamento dessa água. Então a gente tem que ter uma preocupação. Quando a gente fala em hidrocarbonetos, acaba que o pessoal faz uma solução pré-mixada nessa tubulação até o ponto desse sprinkler. Quando esse sprinkler rompe, essa solução de espuma já é imediatamente descarregada nessa solução de combate. A gente tem uma resposta para isso. Quando a gente fala em solventes polares ou quando a gente fala em agentes não fluorados, que são os mais modernos, esses agentes eles não podem ser pré-mixados. E nesse contexto, eu utilizando um bico fechado, eu não poderia ter, por exemplo, um volume muito grande de água sendo descarregado. Então, eu penso em um sistema seco, onde essa solução de espuma fica parado na válvula que está retendo a água, mais o meu proporcionador que está esperando para proporcionar e gerar essa solução de espuma. Quando eu abro esse bico de sprinkler pelo evento de incêndio, esse sistema perde pressão, libera a partida da solução de espuma a partir do proporcionador, descarregando a espuma na área que a gente precisa proteger, evitando que a gente descarregue um grande volume de água naquela área de risco, levando aquele incêndio para fora da área de onde o incêndio se iniciou. Então, esse processo define que quando a gente pode ou não utilizar sistemas molhados, pode ou não utilizar sistemas secos. E a gente tem algumas outras aplicações, por exemplo, para aeroportos, hangares de aeroportos. Aí não é nem bico de sprinkler e também não é nem difusor aerado. Qual que é a solução que a gente coloca para hangares? Quando a gente vai para uma localidade de hangar, dependendo da configuração de hangar, a gente vai achar soluções com espuma de baixa expansão e soluções com espuma de alta expansão.
Quando a gente compara uma solução de espuma de baixa expansão numa solução de hangar para um sistema de alta expansão, existem algumas diferenças nesse processo. A espuma no sistema de baixa expansão, ela precisa ser derramada em cima de toda a superfície, assim como também a de alta expansão. Porém, quando a gente faz a comparação de cálculo hidráulico e aplicações, de taxa de aplicação, a aplicação de uma espuma de baixa expansão com um canhão monitores auto-oscilatórios vão exigir uma taxa de aplicação de 6,5 litros por minuto em cima daquela superfície. Comparado ao sistema de alta expansão, ele chega a ser 3 vezes mais a quantidade de reserva de água necessária para fazer a mesma proteção. Entendi. É um sistema 3 vezes maior, porque ele pede uma taxa de densidade muito maior comparado à espuma de alta expansão. Aqui no Brasil, a gente já fez 3 sistemas de hangares, e os sistemas ANSO que protege esses 3 últimos hangares, são grandes hangares protegidos aqui no Brasil, basicamente aqui na região de São Paulo, cidades de Guarulhos e Campinas. E foi feito muito essa comparação, né? E dentro desse processo, depois de toda a comparação feita e os projetistas identificarem que a solução de espuma de alta expansão era muito melhor, vieram alguns questionamentos do cliente também. Nossa, mas essa espuma, ela causa dano à aeronave? Diferente da espuma de alta expansão, que era uma espuma A3F, que sim causa problema aos aviônicos, que são componentes do avião, a espuma de alta expansão não tem esse problema. E é por isso que se utiliza em muitos hangares espalhados pelo mundo. Edgar, e quando a gente tem vários prédios, e a gente precisa fazer um sistema de proporcionamento de espuma, qual que é o mais recomendado? Lucas, assim, eu já vi muito projeto. Eu já vi projeto que o pessoal coloca um bladder tank em cada prédio. E aí isso haja espuma, né? Porque você tem que fazer teste anual dessa espuma, você tem que fazer teste anual desse sistema. Essa espuma tem uma validade, geralmente as espumas duram de 10 a 20 anos, ou até um pouquinho mais do que isso. Sendo bem conservadas, né? Sendo bem conservadas, sendo bem mantidas, não sendo contaminadas. E aí se você fala isso numa planta com 10, 20, 30 prédios que precisam ser protegidos, cada prédio desse tem um sistema de bladder tank para proteger, pensa quanta reserva de espuma você teria que ter nessa planta para fazer uma reposição. Fora de água, né? Você já tem... Não, a de água ela acaba sendo comum para todo mundo, mas cada prédio teria que ter um sistema de proporcionamento para cada prédio, porque a preocupação, quanto tempo leva para essa espuma chegar até a hora de risco ser protegido? E essa é uma pergunta que muita gente faz. Geralmente quando a gente olha na norma, ela fala assim, olha, não descarregue a água em sistemas secos maiores que 30 segundos, maiores que 40 segundos, maiores que 60 segundos. Isso dependendo do risco que a gente está falando. A gente tem que pensar onde eu coloco o meu sistema de proporcionamento para que essa espuma chegue logo naquele momento de combate. Infelizmente eu já vi gente colocando um sistema de proporcionamento para uma planta com 5 prédios. Quanto tempo ia levar para aquela espuma chegar até naquele ponto de risco a ser protegido? Então, isso é um cuidado que o pessoal tem que se tomar. Mas também existem sistemas que nos permitem ter um único sistema de reservatório de espuma, onde a gente bombeia uma linha de LGE, aí é uma linha paralela muito menor que a rede de sprinkler, e essa linha chega em cada edifício. Esse proporcionador ele vai estar do lado desse conjunto, dessa válvula de governo que vai liberar esse agente para o combate. E aí a gente consegue de forma adequada fazer com que o LGE chegue mais rápido nessa área de risco, dependendo da classificação de projeto que a gente tenha. Muito cuidado, porque esse tempo de resposta é significativo. E na parte de canhão, pode ter essa mesma linha independente para abastecer? Também pode atuar da mesma forma o sistema de bombeamento de LGE até próximo dos canhões para fazer essa Imagine uma planta muito grande, você tem 4 VGA e você abastece um canhão de pátio de tanques. O sistema de espuma tem que ser bem grande, né? Sim, acaba virando um sistema muito grande dependendo do tamanho da planta. A gente vê alguns projetos, quando a gente olha para alguns projetos, algumas plantas petroquímicas aqui no Brasil, eles colocam um sistema que chama de sistema pré-fixo. Ele tem lá a câmara de espuma montada no tanque e aquela tubulação chega até um ponto. Mas geralmente essas indústrias químicas, eles têm um aparato gigantesco por trás
para chegar e gerar um proporcionamento de espuma para fazer descarga direto dentro de um tanque, por exemplo. Sim. Mas geralmente ele tem 2, 3 caminhões de proporcionamento de espuma. Se perder uma, ele tem um outro para dar um suporte. E eles chamam e também essas empresas da indústria química, eles têm um aparato adicional que são sistemas secundários de combate. Quando a gente fala na câmara de espuma, a gente está falando de um sistema fixo, onde o dimensionamento do volume de espuma específico, dentro da descarga de 15 minutos, por exemplo, é adequado que faça o combate. Se algo perde o controle e esse combate não é feito dentro desses 15 minutos, significa que alguma coisa aconteceu errada. E aí, nesse caso, você só vai conseguir fazer um combate com um sistema secundário, que aí utiliza canhões de grande capacidade para a gente conseguir ter um alcance de lançamento numa taxa de aplicação de combate real nesses casos. Edgar, cara, muito obrigado por ter vindo aqui no Instituto. E eu deixo agora mais um tempinho aí para você falar com o nosso público e dar o seu tchau aqui. Pessoal, o grande passo para a gente fazer a coisa correta é primeiro buscar se informar. Isso para qualquer coisa que a gente faça na vida. Quando a gente fala em incêndio, as proporções que a gente pensa, né? A gente fala assim, o engenheiro de incêndio é maior que um projetista, por exemplo, um engenheiro civil. Acho que cada um tem suas responsabilidades, mas quando a gente fala no engenheiro de incêndio, a gente está falando de um profissional que precisa entender o risco, entender como o cliente usa aquele risco, o que está envolvendo por trás disso, quais são as medidas necessárias que precisam ser adotadas para proteger um determinado risco, quais são os impactos gerados de resposta, porque às vezes estou aplicando um agente e esse agente vai para algum lugar. Principalmente quando a gente fala em químicos, a gente precisa ter essas preocupações, esse nível de cuidado. E o aprendizado, gente, é algo contínuo, né? A gente precisa buscar informação, a gente precisa ver essas entrevistas que acontecem, esse trabalho que a New Safety faz, de chamar especialistas para falar sobre produtos, processos, sistemas, é algo muito interessante. Quanto mais informação a gente compartilhar entre nós, quanto mais vocês participarem de conselhos, quanto mais informação vocês captarem, mais preparados todos estarão para fazer a coisa da forma correta, como precisa ser feito. Obrigado, Edgar. E, gente, aqui a gente se despede também. Hoje foi uma conversa com o especialista, com o mestre Edgar. E espero você no próximo Conversa com o Especialista. Mande sugestões de conteúdo e muito obrigado.